Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de julho de 2023, resolvi compartilhar um pouco neste finalzinho de tarde com vocês um tema que, em tese, parece ser comezinho, mas nos possibilitará fazer uma breve reflexão acerca desse estado de coisa que o mundo está a passar, e por que não dizer reverberar, em sede de uma crise de legitimidade e legalidade, cujas pessoas, em que pese, chegaram ao ponto de deixar de até mesmo acreditar nas instituições democráticas de direito, razão pela qual, no presente momento, escolhi como tema para compartilhar de forma humilde e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que, por algum viés político, ideológico, filosófico e jurídico, portanto, ao revés, pensem em sentido contrário, pois isso é democracia. Razão pela qual escolhi como tema de hoje, abre aspas, sigam-me nesta viagem tridimensional a bordo do direito. E porque não somente devemos cumprir ou obedecer à lei divina, como também, por via reflexa, a lei dos homens. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo e maior poeta britânico, a saber, William Shakespeare. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já comunico que o propósito do presente canal, cujo nome responde pelo CSS News e Sabino Advocacia, em que pese tem por propósito diariamente compartilhar com os senhores e senhoras, de forma gratuita, aulas sobre os mais diversos temas da ramificação do direito, da economia, da geopolítica, da filosofia, e no outro canal, Dr. Sabino, compartilho em sua grande maioria também aulas de teologia, começando do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico da Bíblia, razão pela qual desde já lhes convido para visitar o canal de Dr. Sabino, que lá vocês terão a oportunidade de ter acesso a diversos vídeos, aula que eu falo de teologia, de filosofia, neurociência, e não à toa batizei o respectivo canal do Dr. Sabino como 3D ou três dimensões, onde no primeiro bloco eu trato de aulas inerentes ao devido exercício da cidadania, no D2 eu trato de autoajuda, usando os princípios da filosofia, da neurociência, da astrofísica, às vezes, e até mesmo alguns institutos e princípios da psicanálise com base em Sigmund Freud, Klein, Jung e Lacan. Mas o canal do Dr. Sabino, na plataforma 3D, temos também o formato de ajuda do alto, que quando a gente não consegue dirimir os problemas na plataforma 1 e 2, a gente tem uma terceira instância, a saber, o Tribunal de Cristo, para entregar na mão do Todo-Poderoso, pois nele eu creio e nele você deve também, em tese, acreditar. Dito isto, volto para informar o propósito do presente canal, a saber, CSS News e Sabino Advocacia, cuja primeira plataforma, ou seja, D1, eu delibero diariamente aulas das mais diversas, versando sobre direitos, sobre economia, sobre jurisdição constitucional, sobre constitucionalismo, ou seja, as mais diversas aulas inerentes à ramificação do direito, em especial aquilo que aduz o devido exercício da cidadania para te ajudar de alguma forma. E na plataforma 2 do presente canal, trato diariamente também de questões de direito, né, porque o canal é novo, foi aberto literalmente semana passada, e somente ontem um vídeo que eu postei
viajando para Portugal para descobrir a razão pela qual o Conselho Federal da Ordem dos Advogados Português suspendeu, notadamente no dia 4, foi 5/7, semana passada, o exercício dos advogados brasileiros que atuam lá, que hoje são em torno de 3.100. E na aula de ontem eu tive aí a oportunidade de compartilhar com vocês, já está postado aí, e hoje amanheceu com 368 visualizações, não obstante eu ter observado no presente momento que o algoritmo do YouTube, não sei por que razão ou carga d'água, removeu mais de 2/3 dessas visualizações, como se elas fossem inexistentes, e começou a contar novamente, mas isso aí será objeto de uma reclamação que eu farei na qualidade de advogado para o YouTube, para saber por que ele subtraiu quase 400 visualizações que se deram notadamente de meia-noite até 3 da manhã, 3:30 da manhã. Mas isso será objeto de uma reclamação desde que estávamos a falar juntamente com o YouTube. Mas no vídeo que está postado aí, que eu trato rumo, que eu titulei como Rumo a Portugal, para descobrirmos a razão pela qual a Ordem dos Advogados de Portugal suspendeu no último dia 5 de julho, semana passada, o devido exercício dos advogados, que são em torno de 3.100 que atuam em Portugal, e por vir reflexo no Brasil hoje aqui, segundo a Ordem, tem uns 2.000 advogados portugueses que atuam na República Federativa do Brasil. Falei também da população brasileira, segundo o último censo do IBGE de 2023, que apurou e nos informa que a população brasileira está em torno de 203 milhões, enquanto a partir da pequena população de Portugal, que gira em torno apenas de 10 milhões, 34 mil advogados, sendo 3.000 advogados somente aqui do Brasil que atuam lá, também nos 27 países europeus membros da União Europeia. Mas isso aí não vou tratar no presente vídeo aula, pois já foi deliberado de forma monográfica no bojo do respectivo vídeo que está postado aí na plataforma do YouTube, no presente canal. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico que, como venho fazendo a Lures, como todo bom professor, pelo menos como deve ser, segundo Nietzsche, todo texto dissertativo deve preceder no mínimo de antíntese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. E já inicio com a primeira parte, a saber, a introdução, no sentido de fazer uma breve reflexão acerca de um clássico, de um grande autor austríaco, a saber, Hans Kelsen, que escreveu uma transcendental obra jurídica e filosófica, portanto, denominada com o nome de Teoria Pura do Direito. Somente para você ter uma noção do que eu estou e que doravante irei compartilhar humildemente com vocês sobre essa perspectiva deste livro, Teoria Pura do Direito, e não à toa, a presente aula estou fazendo em tese para a parte de operador de direito, como colegas advogados, aluno de direito, estagiário de direito e demais operadores de direito, sem olvidar, contudo, também de destinar a população que hoje, segundo o IBGE, conta com expressivo 203 milhões de brasileiros que diariamente não olvidam em depender, direto ou indiretamente, do trabalho desses expressivos 2 milhões de advogados existentes no Brasil, para defender os seus mais diversos e complexos direitos inerentes à
dignidade da pessoa humana, inerente ao direito da cidadania, direito de propriedade, direito à saúde, fornecimento de medicamento, e também já fiz, está postado aí, 2 vídeos aulas. Um vídeo aula é dividido em 2 partes, que eu falo sobre o direito que todos têm na saúde pública, privada, complementar e suplementar. Está postado em 2 vídeos, eu dando uma aula básica sobre o direito que você tem e o que você pode fazer nas mais diversas patologias e nas mais diversas agruras que você passa no dia a dia, quando enfrenta a fila do SUS, quando enfrenta a regulagem do SUS, quando enfrenta a fila de espera de cirurgias eletivas e etc. Está postado também no 2º canal, a saber, Dr. Sabino, um vídeo muito interessante sobre o direito à cidadania, notadamente no que aduz um julgamento realizado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, sobre a constitucionalidade do artigo 136, inciso, salvo engano, 7, está postado lá também no 2º canal, Dr. Sabino. Coloca aí Dr. Sabino no Google, que você vai cair direto nele. E vou deixar o link aí, o link aqui, para você também clicar aí direto. Mas se você não quiser, você pode colocar Dr. Cláudio Sabino ou Dr. Sabino, que você cai direto lá e você vai encontrar diversos vídeos, dentre eles que eu estou falando, que é exatamente que eu dei uma aula dizendo quem pode e quem não pode ter a CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público em razão de eventual dívida e execução na justiça. Mais uma razão para você se cadastrar no presente canal e também no 2º canal, Dr. Sabino, para ter acesso a esta aula de forma gratuita, que irá te ajudar, porque todo mundo depende da CNH, de passaporte para viajar, e hoje não tem uma pessoa que não precise de uma CNH para dirigir os mais diversos veículos, seja para trabalhar. Hoje não é mais uma questão de luxo, hoje é questão mesmo de dignidade da pessoa humana. Então, se inscreva no presente canal e no 2º, Dr. Sabino, para você ter acesso a essa aula que já está postada lá de forma gratuita. Mas hoje, voltando para a temática do presente estudo de hoje, quando falo da teoria pura do direito de Hans Kelsen, para quem não sabe, é um juiz filósofo que escreveu a respectiva obra. Ele era austríaco, não obstante, ao longo do tempo, ter se naturalizado estadunidense, ou seja, foi morar nos Estados Unidos. E ele defende essa teoria pura do direito. É um livro que gera muito celeuma na academia, na universidade, notadamente pelos alunos de direito, estudantes de direito, que tem uma grande, pelo menos na minha época foi assim, os colegas estudantes de direito tinham uma incomensurável dificuldade de entender os contornos e alcances da teoria pura do direito de Conrado Hess. E não à toa, a galera da universidade, como fala hoje a vibe dos jovens, tinha tanta dificuldade que foi criado um prólogo de como se entender Kelsen. Quanto mais os colegas e muitas pessoas, sem nenhum demérito a nenhum deles, se debruçavam e tentavam entender Kelsen, menos entendia. É tipo um clássico embargo que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, um recurso, que serve para combater vícios de omissão, obscuridade e contradição, e quando o advogado, sem nenhum demérito a nenhum operador de direito que pense em sentido contrário, quando o advogado, por exemplo, opõe o respectivo embargo, vem a decisão mais teratológica ainda, não à toa também o novo CPC de 2015 da lavra do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Luiz Fux, instituíram um artigo justamente para dar um norte de como o juiz deve fundamentar uma decisão, criando
ou instituindo no bojo do CPC o clássico artigo 489, parágrafo 1º, que diz que não será considerada fundamentada determinada decisão, por decisão se entenda decisão interlocutória, sentença e acórdão, e despacho também. Não obstante, não cabe recurso para despacho, somente para decisão interlocutória, sentença e acórdão. E aí o advogado entra com o embargo, alegando diversas omissões, contradições e obscuridade em ato contínuo em que pese vem uma decisão mais teratológica ainda, para não dizer outra coisa, mais omissa, mais obscura do que aqui está sendo objeto do presente embargo, mas isso também não está sendo objeto do presente estudo apenas para ilustrar e arvorar o plano de fundo e de mérito da presente temática. E para você poder entender os contornos e alcances do que eu estou a falar. Voltando, quando eu digo que muitos estudantes de direito tinham, pelo menos na minha época, não sei hoje, dificuldade para entender Kelsey, graças a Deus, Deus me iluminou de tal maneira que eu nunca tive dificuldade de interpretar nenhuma norma nos 5 anos do curso de Direito e da pós-graduação. Mas o fato é que muitos colegas tinham severas e visíveis dificuldades. Quanto mais liam, menos entendiam. Aí criaram um prólogo, quanto mais lia o prólogo também, de como se entender Kelsey, mais nó estava na cabeça dos colegas. E o fato é que Hans Kelsey defende no bojo da respectiva obra, para não estender muito, porque eu não vou dar uma aula propriamente de teoria por direito, vou citar, viajar e usar como pórtico de entrada para fundamentar o nosso estudo de hoje, Kelsey, porque é um dos considerados um dos positivistas, junto de Conrado Hess. Não irei também falar de Conrado Hess aqui, porque aí eu já estou numa verticalização a nível de mestrado, doutorado. Isso aí será objeto quando eu falar do constitucionalismo norte-americano, que também, por simetria, irei falar do constitucionalismo português, pela qual ontem viajamos até lá, para entender os contornos e alcance e descobrir a razão pela qual a Ordem dos Advogados Portugueses, que é OAP, aqui é OAB, lá é OAP, Ordem dos Advogados Portugueses. Fomos ontem lá entender os contornos e alcances porque eles suspenderam o exercício. Mas isso aí está postado, mais uma razão para você visitar e se inscrever no presente canal para ter acesso ao vídeo que foi publicado na 0 hora de ontem. E quando às 3h30 da manhã tinha quase 400 visualizações. Não obstante, há pouco tempo eu tenho observado que o algoritmo do YouTube removeu uns 300 só de uma sentada e começou a contar novamente. Isso aí vai ser objeto de uma reclamação que eu vou fazer para saber, para ele me explicar o que foi que houve. Se foi espírito que clicaram lá. Mas voltando para Conrado Hess, o grande austríaco, que depois se naturalizou americano, e não à toa, ele criou uma teoria, a teoria puro direito dizia que o que vale é saber se o direito existe, não importa se esse direito é bom ou ruim. Por lógico que Kelsey estava a falar, e já estou avançando, da pirâmide das normas. Ou seja, ele criou uma pirâmide das normas, no sentido de dizer que no topo dessa pirâmide está o quê? A Constituição, a norma maior, que ele chamou de norma fundamental hipotética. Norma fundamental hipotética. Não obstante, quando ele passou a conviver com os norte-americanos, caiu a ficha que ele não, que ali, esse termo hipotético, ele revogou e retificou, no sentido de dizer que a norma doravante só seria fundamental, mas não hipotética, porque ele não poderia defender uma tese pela qual obrigar súditos jurisdicionados a cumpri-la com base numa hipótese, razão pela qual ele revogou o termo hipotético. E quando ele passou a conviver com os norte-americanos, disse que a norma só seria apenas fundamental. E que norma fundamental é essa?
explico e, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Essa norma fundamental, em que pese, é exatamente a Constituição, a nossa Constituição Federal, que é a nossa última, a gente teve umas 8, fora o ato constitucional 5, os dois, aí dá 10 aí, mas também eu não irei falar disso hoje, irei falar sobre uma aula de constitucionalismo, neoconstitucionalismo e transconstitucionalismo. Mas a nossa última Carta da República, como dizia Marco Aurélio, e outros chamam de Carta Política, né? Aquela da última Assembleia Constituinte, cujo seu maior protagonista em que pese fora o grande Ulisses Guimarães, considerado e batizado como o pai da Constituinte, daquele período, cuja Constituição de 88, que é a nossa última, já tem mais de 100 emendas, só emenda tem mais de 100, diversamente da Constituição norte-americana, que apesar de ter 10 a 20 artigos, a nossa só emendas tem mais de 100. Tem 200, daqui a pouco tem mais emenda do que o próprio número de artigos, que é 250, que acaba com o programa com os direitos dos indígenas. Mas o fato que quando Kelsen defendia a teoria puro direito, quando ele falava que a norma chamava a norma de fundamental, ele estava exatamente se referindo à Constituição Federal de cada Estado soberano. Cada Estado soberano tem um. E quando ele defendia a tese pela qual sustentava que o que importa não é saber que a norma é boa ou ruim, e sim o que ela existe, ele estava dizendo que a Constituição Federal, por pior que seja, ela deve ser cumprida. E aí me vem à mente aqui, salvo engano, Montesquieu, que é outro juiz filósofo do direito, outro filósofo contratualista, que certa feita não olvidara em dizer em uma síntese estreita que quando fores a um país, não se preocupe em saber se as normas de lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. É exatamente isso. E isso vai ao encontro. Isso referenda em todo ou as inteiras o que defende Kelsen em sede da sua transcendental teoria pura do direito, que diz que o que importa é saber se a norma existe. Por lógico que ele está falando das constituições dos respectivos Estados soberanos. Não importa se essa norma seja boa ou ruim. E não à toa o erudito Montesquieu, a época, não olvidaram em dizer que quando for no país, não se preocupe em saber se as normas de lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. E esta é a razão pela qual, no Brasil, não obstante nós termos uma das constituições mais modernas do mundo, em que pese, por incrível que pareça, também temos uma Constituição também, em tese, descumprida pelos mais diversos motivos e viés políticos, jurídicos, etc. Outro sim, pois, como eu havia dito, o propósito hoje não é esgotar a matéria de constitucionalismo, tampouco esgotar a matéria da teoria puro direito. Falei só isso aí, o que eu acho que é importante você saber por enquanto, para não dar um nó na cabeça. E já avanço para falar, eu já disse que já suscitei essa obra da teoria puro direito de Hans Kelsen, do austríaco Hans Kelsen, para você entender que ela versa exatamente sobre as respectivas constituições, que é a norma máxima de cada país, no caso a nossa Constituição de 88, que é a última, composta por 250 artigos, mais de 120 emendas e por aí vai. Mas existe outro grande autor que representa o que a gente está a falar, que é a luta pelo direito, que é exatamente Miguel Reale. Nosso Miguel Reale, pai, que tem Miguel Reale, filho, né, que ele inclusive foi o grande protagonista que subscreveu a peça do impeachment de Dilma Rousseff, só porque violou a lei orçamentária. Você vê como é importante a lei observar o artigo 165 da Constituição Federal, que trata da lei orçamentária, diretriz da dotação orçamentária,
e etc. Mas o grande juiz, filósofo, a saber, o grande juiz filósofo a saber, Miguel Reale, pai, escreveu a teoria enquanto Kelsen entendia o direito somente sob a perspectiva de norma. Miguel Reale chegou e disse, não é possível enxergarmos o direito apenas sob a perspectiva de norma, existem outros elementos. E aí cria-se a teoria dos elementos, doravante passando a norma não somente ser compreendida sob a perspectiva de norma. E ele cria a teoria dos elementos dizendo, doravante a norma ela será dividida em 3 dimensões, ou seja, fato, valor e norma. Ocasião em que cria a clássica teoria tridimensional do direito, para dizer que o direito doravante não será composto apenas de fato, mas fato, valor e norma. E é isso que está em voga até o presente momento. Para além disso, e avançando para que o presente estudo temático não fique maior do que eu pretendo, já falei de Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, achou avançando para Miguel Reale, dizendo que ele, em ruptura ao sistema monista que observava o direito apenas sob a perspectiva de norma, vem Miguel Reale, cria a teoria dos objetos e diz, doravante, o direito será visto sob a perspectiva de fato, valor e norma. Existe outro grande protagonista do direito, a saber, o jurista alemão Rudolf van Helling, que criou a clássica teoria pura do direito. Rudolf van Helling, esse livro é tão transcendental, é esse que está aí na capa da abertura do vídeo, este aqui, Teoria Pura do Direito. É um livro pequenininho, esse livro tem apenas 97 páginas, vendo aqui, ó, 97 páginas, Teoria Pura do Direito. Mas não obstante ele ser pequenininho, compacto, como era o rei Davi, que destruiu Golias, esse livro aqui, ele mudou a minha vida. Assim como também ele pode mudar a sua. Quando eu digo que esse livro, microlivro, mudou a minha vida, e pode mudar a sua, é exatamente porque ele, nesse livro, não obstante ser pequeno e composto apenas de 97 páginas, em que pese, ele sintetiza tudo isso que eu que eu falei até o presente momento. Quando ele diz que ele cria um livro titulado Pela Luta pelo Direito. E aí diz Rodolfo van Helling que o direito, com base nessa tese da luta pelo direito, o direito nasce, vive e perece. E Rodolfo van Helling, o grande jurista Rodolfo van Helling, do idealismo alemão, ainda continua dizendo que o direito, para além de nascer, viver e perecer, o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência e, portanto, não ser merecedor de ser chamado direito. Razão pela qual o erudito e transcendental alemão, juiz filósofo alemão, a saber, Rudolf van Helling, no alto de sua inexorável faculdades mentais e intelectuais, a época não vidara em escrever o respectivo livro, a saber, A Luta pelo Direito. E foi exatamente por força da leitura e do acesso que eu tive a este livro que eu estou aqui falando com vocês na qualidade de advogado. Pois se não fosse esse livro
pequenininho, de apenas 96 páginas, eu não teria ipsilis, ou seja, literalmente concluído meu curso de Direito em razão de diversos problemas de ordem econômica, financeira, profissional que eu passava no momento em que cursava o meado do curso de Direito. Razão pela qual hoje, para motivá-los a lutar pelo seu direito, assim como eu sempre fiz pelo meu e como todo bom advogado deve fazer na defesa, não só na defesa do seu direito pessoal, como em especial na defesa do direito de seus constituintes nas mais diversas e complexas temáticas inerentes ao devido exercício da cidadania. Rodolfo Vanhergue defende a tese, para além de defender que o direito nasce, vive e perece, e o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia, na decadência, e portanto não ser merecedor de ser chamado direito, nos remonta exatamente para uma perspectiva e uma primeira síntese estreita no que aduz a importância que devemos dar ao direito. E para além disso, a importância que devemos dar à mutação social. Não à toa, quando a gente vê constitucionalismo, tudo que é com ismo, do grego, significa movimento. A sociedade está sempre em movimento. Então, quando você vê tudo que termina com ismo, islamismo, cristianismo, budismo, veja, tudo é no ismo. Constitucionalismo, neoconstitucionalismo, avançando, transconstitucionalismo, veja, sempre tem um ismo. Esse ismo é movimento, é evolução, é mutação social. E na medida em que a sociedade avança, as demandas sociais também vão avançando, os hábitos, e o direito tem que estar sempre acompanhando para tutelar esses fatos jurídicos. E é por isso que Rodolfo Vanhergue, em sede do respectivo e transcendental livro, é pedagógico, quando nos ensina que o direito nasce, vive e perece, e ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência, e portanto não ser merecedor de ser chamado direito. Ou seja, quando eu falo de Rodolfo Vanhergue, me vem à mente o rei Salomão, que escreveu no mínimo 3 livros. Para quem não sabe, o rei Salomão era o filho do rei Davi. O rei Salomão e o rei Davi, um dos 10 reis mais importantes de Israel. Somente para você ter uma ideia, o rei Salomão reinou Israel por expressivo 40 anos, ou seja, do período de 920 a 960 a.C. O rei Salomão só fez um pedido a Deus, que foi para que Deus lhe desse muita sabedoria. E Deus, para além de torná-lo um dos homens mais sábios do planeta, não à toa ele escreveu 3 livros, a saber, Cantares, que ele diz quem é ela, quem é ela, quem é ela. Ele trata da sua primeira vida, aquela vida ideológica, aquela primeira fase que todos nós temos. E ele escreve seu segundo livro, a saber, Provérbios, que muitos também chamam de livro de sabedoria, que é um verdadeiro estatuto sobre o aspecto ético, moral e, por que não dizer, jurídico. E escreve o terceiro livro quando ele está na terceira fase da vida, dizendo tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão e tudo passa. O que me consola é eliminar a certeza de saber que eu posso contar com Deus Todo-Poderoso. E aí ele escreve o terceiro livro, a saber, Eclesiástico. Mas, como fala do rei Salomão, o rei Salomão também, para quem não sabe, é aquele homem, foi aquele rei que casou-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas. Cuidado, não vá, você que está me ouvindo aí, colega advogado, aluno de direito, cidadão dos mais diversos dentro desses 203 milhões de brasileiros, não vão fazer isso não, porque acaba com o casamento. O rei Salomão era rei. Ele casou-se com 700 mulheres, todas princesas e ricas, e achou pouco. Arranjou ainda 300 concubinas. Razão pela qual ele começou
a se desviar daquilo que refletia a vontade e o propósito de Deus. Mas o rei Salomão também disse, quando eu falo, trago a lume do presente estudo, a figura transcendental do rei Salomão, é porque o rei Salomão disse, no alto de sua infinita grandeza intelectual, que na vida há o tempo de nascer, viver, aprender e morrer. E aí remonta essa obra de Rodolfo Hélio, quando diz que o direito nasce, vive e perece. E aí elucidou que o direito que não se rejuvenesce, não se exercita, está fadado a cair na ineficácia e na decadência. Quando Charles Darwin tinha 17 anos e foi desenvolver a sua teoria da evolução das espécies, lá na ilha de Galápagos, na costa do Equador, em que pese, uma das primeiras descobertas dele lá na ilha de Galápagos, estudando as espécies, foi no sentido de descobrir que existia, por exemplo, a cobra havia, em tese, nascido com pernas, e pela necessidade que a cobra, que a serpente não tinha de andar em si, de rastejar, elas apareceram. As girafas, uma com um pescoço maior do que a outra, e descobriu que as que tinham o pescoço maior é porque sobreviveram, tiveram que esticar o pescoço até as pétalas das árvores para alcançar o alimento. Não obstante, essa teoria de Charles Darwin está muito em discussão hoje, na qual eu me incluo, a ponto de dizer que nós somos a evolução do macaco é como se nós, humanos, fôssemos, em tese, superior aos macacos, e na verdade não somos. Hoje estão defendendo aí, para a nossa evolução, uma tese não da evolução, mas uma tese da adequação. Mas isso aí não será objeto de um vídeo aula, onde eu irei verticalizar bem direitinho para você entender o que eu estou a falar sobre essa teoria da evolução de Charles Darwin, quando ele tinha 17 anos, desenvolveu lá na ilha, na ilha de Galápagos, na costa do Equador. Mas voltando para o presente estudo de hoje, que é a luta pelo direito, quando eu disse a você que esse livro, este microlivro deste juiz filósofo alemão salvou a minha vida, ele também pode salvar a sua. E de que forma? Mais uma vez explico, e a resposta é de falso alcance. Quando eu digo que esse livro, A Luta pelo Direito, pode salvar a sua vida, assim como ele salvou a minha, é porque existem direitos e obrigações. A cada direito violado gera uma obrigação, artigo 189. A cada direito violado gera uma pretensão, pretensão essa que só se extingue com a prescrição e a decadência. Quem abusa do direito comete ato ilícito, artigo 186, 187 do Código Civil de 2002. É por isso que eu sempre enfatizo, desde a primeira aula que comecei a dar no canal do Dr. Sabino, e se estendendo aqui nesse canal que só tem apenas 2 semanas, e só ontem, quase que em 3 horas, estourava 500 visualizações, não obstante o YouTube ter me subtraído, mas aí eu vou prestar conta com o YouTube, na qualidade de fervoroso advogado que sou. Quando digo a importância de que devemos dar à luta pelo direito, para além do que Rodolfo Hélio ensina, que o direito nasce, vive e perece, e ainda elucidou que o direito que não se exercita, não se rejuvenesce, está fadado a cair na decadência e na ineficácia, e portanto não ser merecedor de se chamar de direito. Para além disso, a importância que ele tem para o nosso dia a dia é exatamente em relação aos direitos e obrigações contidos no Código Civil. Cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e decadência, artigo 189, caput do Código Civil de 2002. Quem abusa do direito comete ato ilícito, artigo 186 e 187. Ou seja, se você está indignado, não aceita, se indignar é legítimo. Jesus se indignou, ou se indignaram num tempo. Pegou um chicote e saiu chicotando e mandou que aqueles fariseus que estavam blasfemando a casa do Senhor derrubasse aquele templo, e os fariseus disseram, como, Rabi? Porque, não obstante eles não acreditaram no que ele dizia, que ele era o divino, que ele era o filho do homem, eles o respeitavam como mestre, chamavam de Rabi.
Você está mandando a gente destruir um templo que levamos expressivo 46 anos para construir? Aí Jesus disse, exatamente, destrua que eu o reconstruirei em 3 dias. Ocorre que eles não entenderam o verdadeiro espírito das palavras de Jesus. Não à toa Jesus falava muito em parábola, falava grande parte em parábola, sobretudo, e falava em aramaico. Yeshua Hamashid, Cristo Jesus, o Messias, que eu já escrevi também lá no canal do Dr. Sabino, lá na plataforma da aula de teologia que eu dou, do primeiro até o último livro. Jesus, quando mandara em sede da nova e eterna aliança, aqueles fariseus derrubaram aquele templo que eles haviam construído em expressivo 46 anos, em que pese, Jesus estava simplesmente dizendo que ele ia reerguer a sua igreja em 3 dias, logo após a sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no 3º dia, cuja igreja, cujo altar seria erguido por meio do seu corpo, à luz do corpo da mente e do poder que brota do sangue de Cristo. Mas os fariseus não entenderam foi nada. Mas isso aí vocês vão entender em vários vídeos de teologia que eu tenho no canal do Dr. Sabino. Mais uma razão para vocês acessarem, se inscreverem no presente canal e no Dr. Sabino também, para vocês terem diariamente aulas de primeira qualidade sobre teologia do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico de Apocalipse. E falo também de judaísmo, falo de islamismo, falo de budismo, falo de lilismo, falo de estoicismo. Também tem vários vídeos, aulas aí com essas temáticas lá em Dr. Sabino. Aqui eu estou concentrando mais a questão do direito. Quero concentrar aqui mais a questão eminentemente jurídica. Vejo, portanto, que tanto no presente canal como no segundo canal do Dr. Sabino, vocês têm um verdadeiro arcabouço de aulas e de conhecimentos jurídicos, filosóficos, teológicos. Aqui, jurídico, também vai ter um pouco de geopolítica, micro e macroeconomia no presente canal. Mas quando eu digo, daí falo e enalteço e ressalto a importância deste livro que mudou a minha vida e pode mudar a sua, A Luta pelo Direito, do juiz filósofo alemão, a saber, Rudolf von Ehring, é exatamente porque ele trata de direitos e obrigações, assim como ele remete também para a norma fundamental defendida pela teoria pelo direito de Hans Kelsen, que a gente não pode deixar de cumprir a Constituição. A Constituição é o topo. E não à toa existe a hierarquia das normas. Quando existem normas, por exemplo, que o preâmbulo da Constituição ela não faz parte do corpo, ela não vincula. Já a DCT, ato das disposições constitucionais transitórias, faz parte do corpo. Existe, por exemplo, a emenda 45, uma das maiores reformas do Poder Judiciário de todos os tempos, que otorgou o inciso 5º, otorgou ao artigo 5º, o inciso 78, que foi objeto de minha tese, de uma monografia da minha graduação em Direito, dando status dizendo dando status de norma constitucional os tratados que versam sobre direitos humanos e aprovado nos termos da lei complementar e não lei ordinária. Aqueles que são aprovados com lei ordinária, eles não têm status de norma constitucional e sim de norma supralegal, como já ficara decidido, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. E os princípios que não versam direitos humanos, eles têm status de norma infraconstitucionais, como lei complementar, lei ordinária e por aí vai. Mas isso aí também será objeto de um vídeo-aula, onde eu irei falar da hierarquia e dos status das normas, inclusive em que pese também falar de normas internacionais juscógios, falar da Convenção de Viena de 1969, são muitas as temáticas que eu passo a minha vida todinha e não consigo esgotar. Razão pela qual você deve se inscrever no presente canal para ter sempre acesso a essas aulas
de direito, de economia, de filosofia, de teologia, para te ajudar de alguma forma no teu dia a dia. Evitar que você se envolva em problema quando eu ministro aula de direito à cidadania. E se você tiver problema, eu dou dicas, dou aula para você, te ensinando como resolver. Como dei aí, fiz um vídeo específico aí, quem pode, quem não pode ter a CNH, passaporte e o direito de participar de concurso público suspenso por dívida e eventual processo de execução da justiça. O Supremo disse que era constitucional o artigo 136. Mais uma razão para você clicar aí. E também no outro, Dr. Sabino. Mas já partindo para concluir o presente vídeo temático, lembro, contudo, que Jesus também, quando a gente fala de direitos e obrigações, e para além disso, que a gente deve, a norma fundamental é a Constituição. Ela está acima do topo. Depois dela vem as normas infraconstitucionais, a norma ordinária, complementar, específicas e por aí vai. Os tratados supralegais que versam sobre direitos humanos e que não são ratificados nos termos de uma lei complementar, e sim de uma lei ordinária. Se ela for complementar, ela tem força de norma constitucional e por aí vai. Mas Jesus deu exemplo, quando ele deu exemplo de que devemos cumprir com nossas obrigações no direito dos homens, quando ele pediu para o seu tesoureiro pagar o seu imposto a César com a moeda extraída da boca de um peixe. E ele disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele está falando exatamente disso. Jesus também deu uma grande aula de direito quando ele disse, quando você tiver uma contenda com seu irmão, e irmão subentenda, seu irmão de sangue, o seu irmão da fé, o seu irmão, seu vizinho, seu ente querido, seu amigo, etc. E até o seu inimigo. Procure e faça um acordo, pois se for para a justiça, você poderá ir preso e até perder o seu patrimônio. E é até uma ironia, isso que estávamos falando, ser advogado dizer isso, mas infelizmente, você não encontrará na justiça dos homens uma justiça real, equânime e justa. Essa somente no Tribunal de Cristo. Razão pela qual peço e convido a se inscrever no canal Dr. Sabino, que lá você tem uma plataforma, uma terceira instância chamada Tribunal de Cristo, ou seja, ajuda do alto. Nele eu confio e nele você deve confiar, sem nenhum demérito daqueles que por um viés religioso, político ou filosófico, portanto, ao revés, pensa em sentido contrário. Isso é democracia. Democracia é você aprender a conviver com os opostos, com os desiguais, e até mesmo se indignando e não aceitando determinadas coisas, e sabendo discordar de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, você jamais, repita-se, jamais você vai se envolver em nenhum problema. É isso que eu venho ensinando em todos os vídeos, aulas, desde o primeiro, e hei de continuar ensinando até o último suspiro. Pois bem, Jesus disse, quando você tiver uma contenda, procure se conciliar. E aí você vai ver onde está, de onde vem o Instituto da Conciliação. Não foi o CNJ que criou, você não demete o CNJ, tampouco o CPC de Fux. Jesus, todo o direito existente dos homens, ele é espelhado pelo direito divino. Mas irei dar uma aula específica sobre isso. Veja, portanto, que Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, um dos antigos algozes de Cristo Jesus, ele escreveu, além de ele ter sido um ex-algoz de Cristo Jesus, o maior de todos, ele foi o homem que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, com base na Nova e Eterna Aliança, por meio das 13 epístolas ou cartas de Romano a Filemon. Em Romano ele é pedagógico quando diz, combinado com Tiago, cumprir somente a lei divina e não cumprir a lei dos homens é violar toda a lei, todos os 10 mandamentos. Está lá em Tiago, eu vou citar aqui não para você
pegar o hábito de estudar, pesquisar e se estender. Existe uma diferença de aluno para estudante, você sabia? Eu disse ontem, no vídeo aula de ontem, onde a gente viajou lá para Portugal. Aluno é todo aquele que está inscrito do jardim até a universidade. Estando inscrito, matriculado, é aluno. Estudante é aquele que conjuga o verbo estudar, pesquisar e se estender. E essa é a razão pela qual eu defendo que quem faz um bom profissional, um bom advogado, um bom aluno, não é a universidade de A, B, C ou D, e sim a sua meritocracia. Artigo 205 da Constituição Federal, que também já foi objeto de um vídeo aula, logo no início do primeiro canal, que eu tratei da tirania do mérito na educação, com base na tese, na transcendental tese de Michael Sandel, que escreveu a Tirania do Mérito lá nos Estados Unidos há 2 anos, salvo engano. Com estas breves considerações, concluo o presente estudo temático no sentido de dizer que, assim como Jesus, não somente devemos cumprir com as leis divinas, mas também com as leis dos homens. E para além disso, lembro que abusar de direito, quem abusa de direito comete ato ilícito. Artigo 86 e 87. E a cada direito violado gera uma pretensão. Pretensão ética que só se extingue com a prescrição e a decadência. Razão pela qual finalizo em uma última síntese estreita o presente estudo temático, no sentido de dizer que se você não concorda com algo, se você se indigna com algo, se você não quer conviver com determinada pessoa, se você não aceita determinado regime democrático, se você não gosta do modelo de nossa Constituição de início de 88, tudo isso é legítimo. Discordar, se indignar. Jesus se indignava no tempo. Não aceitar, desde que você faça isso no palco adequado do devido processo administrativo, processo judicial. Ah, não deu certo, recurso primeiro, segundo grau. Não deu certo, instância de superposição extraordinária, STJ Supremo, e assim sucessivamente. Ah, não deu certo, o Barbosa diz que o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF, tem a faculdade de errar por último. Depois de lá, só o Tribunal de Cristo. Ainda bem que no canal da Cidadania, Dr. Sabino, você pode contar com essa instância do Tribunal de Cristo para entregar na mão deles, para ele operar a grande obra na sua vida. Razão pela qual concluo em uma última rácio, no sentido de dizer que se indignar é legítimo, discordar é legítimo, desde que seja feito no palco adequado, no devido processo legal, seja no âmbito administrativo, no âmbito judicial, em sede de recursos. E quando estamos a falar dos regimes democráticos dos mais diversos, você pode também se indignar com as mais diversas políticas públicas que não vêm lhe agradando. E até da forma de regime, desde que faça no palco adequado. E o palco adequado é você esperar 4 anos, por meio do sufrágio universal, por meio do voto secreto, você e a urna ali, mano a mano, otorgar uma procuração para um novo parlamentar lhe representar no sistema bicameral, que é exatamente o Parlamento Federal Brasileiro, composto pela Casa Baixa, 503 deputados, representando os a população, os 503 deputados federais, Casa Baixa, e a Casa Alta, 81 senadores representando os 27 estados da federação, e a Casa Baixa e Alta dividido por um H de humanismo, de autoria do erudito, arquiteto
Oscar Niemeyer. Em síntese, discordar, se indignar, não aceitar determinados regimes democráticos, com efeito, são legítimos, desde que você faça no palco adequado, no caso, tratando-se de regimes democráticos, esperando 4 anos e dando a resposta na urna, por meio do seu voto secreto. Se está indignado com determinada lei, é o parlamentar que você vai votar que ele vai mudar aquilo lá, lutar para revogar, para reformar. Agindo assim, em que pese, você jamais irá abusar de direito e, por via reflexo, cometer ato ilícito. E pior ainda, você jamais vai quebrar o decoro. E aí finalizo com uma passagem de um grande premier, por que não dizer ex-ministro britânico, a saber, William Churchill, para quem à época, quando discursara em idos de 1947, na Casa dos Comuns, que é o parlamento britânico, aquela casinha lá onde Boris Johnson entrava e saía, simples, mas ali saem decisões que atravessam o Canal da Mancha e repercute no mundo oriental e ocidental. Mas o Churchill, quando discursava na elencada Casa dos Comuns, em idos de 1947, a época novidade em dizer que a democracia é o pior dos regimes, vírgula, a exceção dos piores, ou seja, o Churchill estava exatamente dizendo que, por pior que seja a democracia, ela é melhor do que qualquer regime democrático. E não à toa me vem à mente também uma ex-presidente, que hoje é presidente do Banco Internacional, do BRICS, a saber, a erudita Dilma Rousseff, que dizia: mais vale os barulhos das democracias do que o silêncio das ditaduras. Obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo com mais número de pessoas. E se sentir à vontade, pode deixar o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegância. Isso é democracia. Fique com Deus e até a próxima.